Amém? Então eu quero falar sobre o desafio de ser pai. E é um grande desafio. Eu posso dizer que eu enchi uma mão, né? Deu 5. E nós aprendemos, nós vamos aprendendo com os nossos filhos. Né? Eu lembro-me quando minha primeira filha, eu tive uma experiência de que ela se distanciou do caminho. Meu mundo acabou. Parecia que nada mais para mim tinha sentido. E eu mal sabia que só estava começando o meu ciclo de aprendizado. Então, irmãos, não desvalorize o momento da dor, porque isso vai fazer muito efeito na nossa história. Vai trazer muita maturidade, muita experiência para nós. Amém. E o nosso Pai, que está no céu, conforme Jesus nos ensina a orar em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13, Pai nosso que está no céu. Mas algo Ele criou para nós, Ele deu um tempo, para que o tempo nos moldasse, o tempo nos aperfeiçoasse. Porque conforme fala em Salmos, somente os rebeldes vivem em terra estéril. Somente os rebeldes não aprendem nada. Amém. Somente os rebeldes, irmãos. Somente aqueles que estão certos e todo mundo está errado. Esses vivem em terra estéril. Não há produção na vida deles. Aleluia. Não há novidade, não há ciclo do plantio e da colheita na vida deles. Glória a Deus. Mas nós servimos ao nosso Deus. Obrigado, Senhor. E não somos rebeldes. Amém. Procuramos ser humildes e aprender com Ele. Amém. Amém? A Bíblia nos fala em Lucas capítulo 15, de um pai que ele viu seu mundo desabar quando seu filho mais novo ele pede a herança para ir-se embora. E é interessante, irmãos, porque ele estava adiantando a morte do pai. Ele estava vivendo a morte do pai. Você imagina um filho chegar e dizer: olha, me dá a minha parte, que eu quero seguir a minha história. O que nós faríamos? Claro que Jesus está contando uma parábola, mas acontece, né? Me dá minha parte, hein? Ô coroa, ô velho, me dá minha parte que eu estou indo embora. Glória a Deus. E a Bíblia vai contar a parábola do filho pródigo. E olha que amor, irmãos, porque ali está retratando o amor de Deus. Amém. E é interessante que numa casa tem o pai e a mãe, que sentem o mesmo amor pelos seus filhos, mas eles demonstram de maneira diferente pela natureza que Deus colocou em cada um. Amém. Deus é um Deus organizado, não é um Deus de bagunça. Então Ele colocou o amor racional sobre o homem e o amor incondicional ou emocional sobre a mulher. E aí nós vemos agora este homem e este pai que tem um amor que é somado com o amor de pai e o amor de mãe. Aleluia. Um amor perfeito, irmãos.
E por aquela atitude, o filho poderia ser expulso, deveria ser expulso da casa. Como diz o ditado, com uma mão na frente e outra atrás. Mas o pai, o que é? Alguém falou aqui que o pai é o exemplo, é isso? Amém. O pai é o exemplo. E aquele que quer proteger o seu filho da dor, vai se dar mal. Aleluia. Vai ter um filho totalmente dependente de si. Vai ter que estar resolvendo o problema quando ele estiver adulto, vai ter que estar resolvendo o problema dele. Então o pai, ele entrega uma parte da sua vida, uma parte da sua história para aquele filho, porque ele queria dar um exemplo, um ensinamento para aquele filho, e Deus nos deu filhos para nós ensinarmos, passar um legado para eles. Amém. Algo que vai ficar fixado na vida deles, como ficou fixado em Isaac, quando Abraão ia sacrificá-lo. Uma atitude que mudou totalmente a história de Abraão. Tanto é que ele se tornou o pai da fé por causa disso. Então aquele filho vai abastado, cheio de riquezas. E a gente diz para os nossos filhos, né? Olha, quanto mais mufunfa, mais amigos a gente tem, né? É, a vida ensina. Jovens, me ouçam. Quando você estiver com o bolso cheio, no bom emprego, né? Com bons pensamentos e com um coração bem aberto, bem bom, assim, né? Amém. Vai chover de gente para se aproveitar da sua bondade. É o que aconteceu com aquele filho que saiu abastado, cheio de riquezas, achando que agora ele tinha alcançado o ápice da sua história. E aquele pai, ele aguardava o retorno do filho, porque as pernas levam, mas a barriga traz. Amém. Glória a Deus. E a Bíblia vai contando a história que passou-se um tempo e aquele jovem, ele gastou tudo que tinha. Eu, como um pai, irmãos, ensino os meus filhos e procuro ensinar a igreja: cuida como você gasta. Cuida como você administra, como nós administramos aquilo que Deus nos deu. Amém. Sejamos prudentes, tá? Simples como uma pomba e prudente como uma serpente. E aquele jovem, nas ilusões da riqueza, nas ilusões da liberdade, nas ilusões de não ter ninguém mais para limitá-lo, ele não precisava prestar conta para ninguém, ele fazia tudo do jeito dele. Porque um pai é aquele que limita, é aquele que chama a atenção do seu filho, é aquele que procura direcionar o seu filho, preparar ele para o caminho da vida. Esse pai não estava mais com aquele filho. E aquilo que aquele filho pensava que era uma liberdade, se tornou uma armadilha na sua vida. Ouça bem os conselhos do seu pai, ou pelo menos as atitudes boas que ele tem trazido para nós, para você. Pegue sempre aquilo que é positivo e honre
este que Deus colocou como seu pai. Amém. Independente de qualquer coisa. Honre. E esse jovem estava totalmente indefeso. E aí chegou o momento que tudo terminou. Terminaram as riquezas, e junto com as riquezas foram os amigos, e ele se sentiu só. Glória a Deus. E essa é a pior solidão que existe, irmãos. É a solidão aonde nem eu sou uma boa companhia para mim mesmo. Porque eu amo a solidão, irmãos. Eu não amo estar sozinho, viver sozinho. Mas eu amo a solidão. Porque na solidão eu sou a minha companhia, claro, junto com Deus, né? Mas aquele jovem, ele não tinha nenhuma companhia, nem ele mesmo. Porque só o que sobrou para ele, para a sua solidão, foi culpa, vergonha, desespero. Mas tinha um pai esperando ele. Tinha um pai que o amava. Tinha um pai que passou por cima até da cultura daquela época. Porque era para ele ser deserdado, perder todos os direitos. Nem como um escravo ele poderia ser considerado, ser expulso do meio deles. Mas o pai estava intercedendo, o pai estava esperando. E aí aquele menino, aquele jovem, ele se acordou. Irmãos, em algum momento nós vamos ter que nos acordar, despertar do nosso sono. Amém. Há uma vida nos esperando, há uma trajetória para nós. Amém. Há algo para nós desenvolvermos, marcar a nossa geração com algo. Aleluia. Glória a Deus. E ele vai perdendo, aquele jovem, ele vai perdendo as suas convicções, os seus temores, ele vai perdendo, ficando sem nada, sua identidade. Poderíamos hoje, eu como um assistente social, traçar o perfil daquele jovem como uma pessoa em situação de rua, Amém. que perdeu tudo. Os conflitos destruíram a sua vida. Mas lá, aonde ele começou a apacentar porcos e desejava comer a comida que os porcos comiam. Porque nós vimos aqui, né? Que fala em Salmo 68. Que os rebeldes vivem em terra estéril. Amém. E ele desejava comer a comida dos porcos. E foi somente ali naquele momento que ele se despertou do sono, da indolência. E aí recobrou, né, os seus pensamentos, entendeu o que ele estava fazendo, os erros que estava cometendo, e lembrou. E os ensinamentos do seu pai agora começam a surtir efeito, porque ele lembra do pai. Ele lembra como os escravos empregados eram tratados pelo pai. A marca do pai estava nele. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma coisa que eu quero trazer para nós aqui, irmãos. Às vezes pode parecer que nossos filhos
estão distantes. Eu tenho filhos adultos, né? Tem outros irmãos que têm filhos adultos aqui, aí eles já mandam neles, né? São donos do nariz. Deixa quebrar a cara. Não queremos, né? Nós queremos que eles sejam uma bênção. Amém. Que não errem. Mas não vai acontecer isso. Eles vão errar. Mas a marca do pai estava viva. Isso é importante. O pai ter uma marca para o filho. Amém. A mãe ter uma marca para os seus filhos. Deixar marcado algo. Ele disse, olhando para o céu, pequei contra Deus. Ele caiu em si, despertou. Pai, pequei contra ti, contra o céu. Pensando, não? Mas o pai estava esperando. O pai não estava amargurado. Amém. O pai não tinha matado seu filho. Ele não estava morto para o pai. O pai estava ali intercedendo por ele. Isso são os desafios da vida, irmãos. A vida, ela é muito complexa. Por isso nós precisamos buscar aprender com as nossas experiências, valorizar cada experiência a qual nós passamos na vida. Amém. E então ele desperta. E agora aquela rebeldia cai por terra e aquele jovem se torna humilde, longe de seu pai. A humildade, a humilhação tomou conta do seu coração. Ele disse, eu vou voltar. Glória a Deus. Vou voltar. Eu sei que eu não vou ser reconhecido mais como filho, porque o que eu fiz é muito terrível, mas vou voltar. Amém. E a Bíblia diz, irmãos, que ele retorna. E quando ainda ele estava no caminho, retornando, seu pai, que estava na porta esperando, Glória a Deus. Aleluia. que estava sempre olhando pela porta, aguardando o retorno de seu filho, Amém. ele vê. E ele sai correndo para abraçar o seu filho. Irmãos, eu não pesquisei isso, espero não estar passando uma coisa inverídica para os irmãos, então não quero criar como uma verdade completa, mas para você meditar, ver se tem algum fundo de verdade, que o pai saiu correndo pelo amor que ele tinha por aquele filho, Amém. e também, irmãos, pelo que aquele filho havia cometido. Os empregados se sentiam à vontade para bater naquele filho, expulsá-lo daquele lugar, daquela localidade, porque a desonra que ele cometeu contra o seu pai foi grande demais. Amém. Então seu pai sai correndo para abraçá-lo, beijá-lo e devolver tudo aquilo que ele tinha deixado para trás. Isso é ser pai, isso é ser mãe. É poder dar um ensinamento para o filho, uma experiência para os filhos, para que eles não venham mais cair nesses erros, principalmente hoje, irmãos, como nós estamos vendo a sociedade dilacerada, com as famílias se separando, distanciadas. A diferença que faz um pai presente, uma mãe presente na vida de um filho. E o outro pai que eu quero falar para os irmãos é o pai Jacó. A Bíblia diz que no capítulo 49 de Gênesis, Jacó abençoou todos os seus filhos. Ele estava perto, próximo da morte.
Mas a vida de Jacó não foi fácil. Jacó, ele passou por muitas coisas, irmãos. E eu quero ser enfático aqui. Eu quero ser enfático aqui, irmãos. Deus, ele nos deu um tempo de amadurecimento. Então, siga esse tempo. Não desista. Porque é no amadurecimento que nós vamos aprendendo as coisas. Então não desista. Fica firme no propósito. Fica firme naquilo que Deus te chamou. Porque o tempo vai nos esclarecer. E Jacó iniciou a sua trajetória fugindo, né? Nós vemos, a Bíblia vai contando a sua história, fugindo por um engano que ele cometeu com a sua mãe contra o seu pai Isaac. E ele vai agora seguir a sua trajetória. Passaram-se muitos anos, ele teve 12 filhos. E aí, capítulo 37 de Gênesis começa a contar a história de José, o seu filho mais amado. E aí, conforme eu trouxe para vocês ontem, a túnica colorida que José recebeu de Jacó, que era a marca, né, da diferença que Jacó fazia entre os seus filhos. E eu vejo isso como um erro. Expôs o seu filho ao perigo, né, José. Mas, na realidade, irmãos, é fácil nós julgarmos, né, nós sentarmos no lugar de júri e criticar Jacó. Mas eu vejo aqui, nos próprios erros do homem, Deus, ele vai trabalhando e cumprindo a sua vontade. Porque segundo o meu entendimento, se Jacó não errasse com José, os seus irmãos não teriam inveja de José. Os irmãos de José não teriam inveja dele. E nem teriam vendido para o Egito. E o mundo não seria preservado por uma fome que aconteceu há 4.200 anos atrás. Pode pesquisar pela ciência, pelos livros. Eles mesmos dizem que isso aconteceu. Então tenha plena certeza que a Bíblia, ela é verdadeira. Fique tranquilo, nós temos um livro verdadeiro. Nós estudamos um livro verdadeiro, nós seguimos a um Deus que deixou-se escrever este livro com toda a verdade. Amém. Glória a Deus, aleluia. Mas numa história onde Jacó gerou esses 12 filhos, muitos erros, traições, mentiras. Irmãos, estuda a vida de Jacó. Você imagina 10 homens guardarem um segredo por 20 anos, um segredo que eles disseram para o seu pai Jacó: olha, José foi morto, José morreu, uma fera matou José, daqui a túnica dele ensanguentada, sendo que eles tinham vendido José para o Egito. Irmãos, 10 homens e um segredo por 20 anos. E olha o sofrimento de Jacó. Ao ponto de quando houve a fome mundial, e aí os seus filhos desceram ao Egito, porque era o único lugar que tinha comida. Foram lá, contaram uma história, mas não levaram Benjamim. Olha o trauma. Irmãos, nós precisamos buscar ser mais humanos, cada vez mais. Não sei que nós não somos humanos, mas procurar humanizar as coisas e buscar entender que sempre por trás de uma atitude pode ter um trauma. Aquele homem vivido, aquele homem que teve uma experiência com Deus, que lutou com Deus, disse: não me leve Benjamim, eu já perdi um.
Prestemos atenção nos mínimos detalhes das pessoas, se algumas atitudes delas não são traumas. Que às vezes a gente faz até bullying, né? Ah, não faz isso, não come aquilo. Te envolve na vida da pessoa. Aí você vai ver. Irmãos, um ser humano, a mente de um ser humano, ela é muito ampla. Não cabe numa caixinha do nosso preconceito. Isso é ser humano. E aí, não levaram Benjamim, pegaram a comida, mas José, 20 anos depois, José lembrou dos seus irmãos e armou aquela cilada, né, para eles. E aí Simeão ficou preso. Eles voltaram para a terra deles e disseram: pai, Simeão ficou preso, porque o homem nos questionou, parecia que nos conhecia, e disse que quando nós descermos novamente para o Egito e não levarmos Benjamim, nem adianta nós ir, porque ele não vai nos dar comida. Aleluia. E Jacó disse: vocês são loucos. Um homem velho já. Vocês são loucos, vocês querem que eu desça para a sepultura em amargura, né? Mas pai, quando nós vimos, o homem nos enrolou de uma maneira que não tinha como sair. Mas era o próprio irmão deles que eles não reconheceram. Amém. E você imagina? Fome novamente. As panelas estavam tudo vazias, lá está tudo vazia, batendo. E os filhos: olha pai, temos que descer o Egito. Vai lá meu filho, pode ir. Benjamim tem que ir conosco. Não, Benjamim não vai. E foi aquela discussão, e passaram os dias: pai, nós vamos morrer todos de fome. Tá bom, meus filhos, levem Benjamim, mas por favor, cuidem dele. Cuidem dele. Aleluia. Eu estou falando de um pai. Amém. Eles descem, buscam comida, conseguem toda aquela história. Eu quero que você leia, seja um assíduo leitor da Bíblia, para você entender as mazelas do ser humano, as histórias, aprender com eles. E aí José arma novamente uma cilada, coloca o copo de ouro lá no saco de alimentos de Benjamim. E no final das contas, Benjamim fica preso. E o melhor daqueles homens, que estavam há 20 anos mentindo para o seu pai, aparece. A mentira sempre vai nos cobrar um preço muito alto. Amém. A ponto de Judá, aquele mesmo que disse: não, vamos vender então, não vão matar, vamos vender. Esse que disse: meu senhor, eu prometi para o meu pai que Benjamim voltaria. Se ele não voltasse, podia matar os meus filhos. Fica comigo no lugar de todos eles, por favor, eu te peço. Aleluia. E aí então José não suporta toda aquela cena. E ele manda todos sair daquele lugar, fica só ele com seus irmãos, e ele se identifica e diz: eu sou José. E eles estão estupefados, apavorados, horripilados com aquilo. Aleluia. Mas José diz: não se preocupe, Deus preparou isso. Amém. Glória a Deus. E agora, aqueles 10 homens precisam
recontar uma história que aconteceu há 20 anos atrás. A mentira vai, irmãos, né? E ela parece verdade. Parece que ela chega bem rápido, né? A mentira chega rápido. A verdade ela vai indo, batendo de um lado e batendo do outro, e se esquivando aqui, ela demora mais para chegar. Mas ela chega. E agora, como é que aqueles homens iam encarar o seu pai, que por muitas noites dormiu chorando, passou por insônia, desesperado, traumatizado, longe do seu filho por 20 anos, o filho que ele mais amava? Quantas experiências ele deixou de ter com o seu filho José? E aqueles 10 homens precisavam agora encarar a verdade. O filho pródigo precisou encarar a verdade. Aleluia. Enquanto nós não encaramos a verdade, nós somos como aquele rebelde, morando em terra estéril. Então eles se resolvem com seu pai. A Bíblia não traz detalhes do que aconteceu, mas imagina, irmãos, você tem que chegar para o seu pai e dizer: pai, José está vivo. Amém. Como assim? Você me trouxeram a túnica dele? Você me disseram que ele tinha sido devorado por um animal? Como assim ele está vivo? Nós mentimos. E então, todos eles descem para o Egito. O faraó dá um lugar para eles, um lugar abastado. Lá eles prosperam. Mas chegamos no capítulo 49 de Gênesis, aonde Jacó está próximo de morrer. Aleluia. E ele olha para os seus 12 filhos e ele abençoa todos. Até mesmo Rúben, que se deitou com a sua concubina, que desonrou o seu leito, ele abençoa. Porque um pai, ele tem um papel de ensino na vida do filho. Obrigado, meu Deus. O pai já passou por muitas coisas, e agora toda aquela bagagem, toda aquela experiência passada para o seu filho, para prepará-lo para a vida. E quando Jacó está próximo de morrer, Amém. o seu coração está limpo, porque ele ama os seus filhos. Glória a Deus. Irmão, nós precisamos transbordar de amor. Amém. Aquilo que tem que estar no nosso coração é amor, não pode ser amargura, não pode ser ódio. E nós vemos histórias terríveis, que acabam de maneiras terríveis. Sabe por quê? Aleluia. Pelo ódio, pela amargura, por decisões mal tomadas, por falta de perdão. Mas tanto aquele pai do filho que se foi, como Jacó, com seus 12 filhos, eles conseguiram perdoar, amar, valorizar, preparar um futuro para os seus filhos. Esse é o nosso desafio como pai. Ah, pastor, mas eu não tive um pai assim, ou não tenho um pai assim. Aleluia. Nem eu.
Esse pai que eu estou te dizendo, eu não tive. Aleluia. Tenho um pai, amo ele, mas não tive o pai que nós precisamos ter. Mas nem por isso eu sou um coitadinho. Aleluia. Cuida com o coitadismo. Cada um tem sua história. Precisamos usar as nossas faltas para produzir algo. Glória a Deus. Se eu não tive aquilo que eu imaginava que precisava ter, eu sei o que os meus filhos precisam ter. Amém. Eu sei, porque eu não tive. Glória a Deus. E eu não sou um coitado. Você não é um coitado. Então, irmãos, pai é aquele que gera. Amém. E nem todos aqui são pais. Mas o que você gerar, se responsabilize por isso. E eu não estou falando somente de filho gerar um filho. Aleluia. Se você gerar um projeto, se responsabilize, leve a sério isso. Glória a Deus. Você precisa gerar uma vida com responsabilidade. Nós precisamos gerar uma pessoa que é um cidadão de bem, a qual ninguém tenha nada que falar contra. Eu e você precisamos gerar isso. Amém. Eu e você precisamos gerar um cidadão que possa encarar qualquer um, olhar nos olhos de qualquer e não dever nada a não ser o amor. Amém. Aleluia. Eu estou dizendo, eu e você gerar alguém que por muitas vezes vai ser traído, que vão falar mal, Obrigado, Senhor. que vão agir errado. Mas como é que nós vamos nos comportar? Vamos nos comportar como este pai do filho pródigo? Como Jacó? Ou vamos pagar na mesma moeda? Obrigado, Senhor. Porque nós somos frutos das nossas escolhas. Deus ajuda, claro. Mas, irmão, não é culpa de Deus se eu não perdoo alguém. Não é culpa de Deus se alguém errou contra mim. Amém. Não é culpa de Deus se as coisas não deram certo. Não é culpa de Deus se eu não planejei a minha vida financeira. Não é culpa de Deus se eu não planejei, irmãos, a minha profissão. Não é culpa de Deus se eu não estudei. Aleluia. Não é culpa de Deus. Então vamos preparar a nossa história, Amém. Aleluia. para que quando chegar lá na frente, eu e você possamos colher bons frutos da boa colheita, Obrigado, Senhor. da Aleluia. boa plantação, da boa plantação que nós fizemos. Ficamos em pé. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu trouxe um aconselhamento de pai. Só te digo uma coisa: não deixe a amargura entrar no teu coração. E se ela entrar, dá um jeito para ela sair o mais rápido possível. Amém. E sabe como é que é? Mateus
versículos 9 ao 13. Carrega esta oração Aleluia. todos os dias na tua vida, a estrutura dessa oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, ou aos que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o ensinamento que o nosso Pai nos dá. Guarde esta oração, medite nela todos os dias, na estrutura dessa oração. E nós seremos bons pais, bons filhos, bons cidadãos na terra e preparados para herdar os céus. Eu quero orar contigo nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que cada um tem sua história. Mas nós temos um Pai que cuida de nós. E o seu amor é muito maior do que o pai Jacó. E o seu amor é muito maior do que o pai daquele filho pródigo. Sabe por quê? Ele é o nosso Deus, ele pagou o preço na cruz do Calvário por nós. E ele sabe tudo o que nós estamos pensando. E está pronto a nos perdoar todos os dias e nos dar um melhor futuro. É com ele que nós vamos falar e conversar agora. Aleluia. Eu convido você a fechar os teus olhos, se você quiser vir aqui na frente, a seu critério. Mas fecha os teus olhos. Vamos conversar com Deus. Obrigado, Senhor. Quem sabe esta mensagem falou contigo, Santo, este poderoso. aconselhamento. Eu te peço que converse com ele agora. Vamos conversar com ele um dia, para que ele venha nos indicar o caminho correto, para que ele não nos deixe, irmãos, errar em coisas às vezes tão simples, que nós sabemos que é errado, mas vamos brincando com erro. Vamos brincando, achando que podemos resolver, que nós temos o controle, quando a gente vê está tudo enrolado. Mas ele hoje quer nos ajudar. Aleluia. Fala com ele. Aleluia. Senhor meu Deus, Grande. obrigado meu Pai, Pela tua palavra, Senhor. obrigado meu Rei, obrigado meu Deus, pelo teu grande amor, pela sua grande bondade. Eu sinto um abraço de Pai aqui da tua parte, Jesus. Tua presença aqui é tão real. Ó Deus, eu sinto a paz, eu sinto um amor, uma proteção, uma direção aqui nas nossas vidas, através da tua graça e bondade. Por isso eu te peço, Jesus, perdoa nossos pecados, ajuda-nos a ser melhores. Tira, Senhor, toda a amargura do nosso coração. Não nos deixe ser ter ódio de ninguém, ter raiva de ninguém, Senhor, nos deixe. Não nos deixe manter o nosso coração sujo por alguma coisa, ó Deus, que alguém fez contra nós, mas que possamos estar limpos através do perdão,